Fala galera, tudo bem? A gente tem feito alguns vídeos relacionados a conteúdos muito específicos da sociologia, mas hoje o vídeo que eu trago para vocês, ele não vai falar especificamente sobre um assunto de sociologia no sentido técnico, mas é um assunto tratado na sociologia e talvez o assunto dos mais importantes na nossa vida, né? Eu vou tomar a liberdade de iniciar o vídeo com uma frase de uma das maiores figuras que o mundo já viu, né, que é a frase de Nelson Mandela, onde ele diz que nenhuma criança nasce odiando alguém pela cor da sua pele, pela sua opção religiosa ou por qualquer que seja a sua condição étnica. E do mesmo jeito que essa criança aprende a odiar, é possível ensiná-la a amar também, né? E nesse sentido, talvez um dos maiores erros que a gente cometa com as nossas crianças seja insistir na ideia de que todos somos iguais, né? Não explicar a essas crianças que nós temos diferenças e muitas dessas diferenças são dadas a privilégios, né? E muito desses privilégios dadas a condições étnicas, né? Talvez esse seja o maior dos nossos erros, né? Dentre outros vários. Então, só para a gente ilustrar isso, né? É mais ou menos assim. Algumas pesquisas feitas recentemente dizem mais ou menos assim, que de 0 a 1 ano aproximadamente, né? As crianças elas se reconhecem seus semelhantes ao olhar para a cor de pele dos seus cuidadores. Então a tendência é que ela reconheça o seu semelhante quando ela olhe para isso, né? A partir dos 2 anos, ela inclusive não só reconhece, como ela começa a se agrupar com seus semelhantes de acordo com a cor de pele, tá? A partir dos 4, dos 5 anos, é fundamental a gente entender que essa criança ela já reconhece expressões de cunho racista e machista, tá? Homofóbicos, enfim, essa criança ela já reconhece essas expressões e essas expressões já passam a fazer parte da vida. A partir dos 5 anos, é fundamental que se converse com as crianças sobre tais assuntos, porque elas já entendem e já conseguem propor a ideia de privilégio. Então elas já entendem o quanto são privilegiadas quanto a sua etnia, quanto a sua decisão que se toma na sociedade. Então é de fundamental importância a conversa, é de fundamental importância a explicação, e essa conversa ela deve ser feita sempre de uma forma muito clara, muito objetiva e de cunho pedagógico. É importante que essa conversa não seja feita de forma punitiva somente, né? Ou exclusivamente de forma punitiva. É importante que nós possamos passar para essas crianças um ensinamento de que devemos amar ao próximo, enfim, né? Independente de qualquer outra situação, principalmente independente do seu gênero, independente da sua etnia, independente de qualquer coisa, da sua religião, né? É preciso ensinar elas a amar, como muitas vezes ensina-se a odiar, né? E isso vai passar muito pelas nossas práticas diárias, pelas nossas práticas do dia a dia, né? É muito importante ensinar a criança o limite do não, né? Então, a gente respeitar o não da criança e fazer com que essa criança respeite o não do próximo, né? A partir daí é que você ensina que não é não, que eu não posso desrespeitar a outra quando a outra pede para parar, quando a outra fala que ofende, quando a outra fala que brincadeiras ocupam um lugar de ofensa e de dor, tá? É importante mostrar a essa criança a variedade que nós temos culturalmente. Então, apresentar histórias, apresentar a diversidade cultural, apresentar escritores, apresentar outras formas, né, de cultura é de fundamental importância. E nós temos esse enriquecimento cultural, né? Então, assim, você pode mostrar para eles, por exemplo, tem livros voltados a isso, Pequeno Príncipe Preto é um deles,
né? Olha aqui Haiti é outro deles, né? A criança que abraçava o vento é outro deles. E você tem outros mais livros que falam, que tratam de forma leve, de forma tranquila, né? De forma muito capaz a ideia de que nós vivemos sim num país onde nós temos uma, né, podemos dizer, miscigenação. Essa miscigenação ela não é pacífica, mas é importante nós mostrarmos a eles o quanto isso nos enriquece, né? E como eu já disse, talvez o nosso maior erro seja querer impor a essa nova galera que tem acessos que a gente não tinha. É bom que isso fique claro, né? Eles têm acessos que a gente não tinha, então eles têm a capacidade muito maior do que a gente tem, muito maior do que a gente tinha, né? Um dos maiores erros dos adultos é achar que essas crianças, achar que a juventude, achar que a infância, né, não traz nenhum tipo de conhecimento. Essas crianças conhecem muito, têm muito acesso, sabem muito, vão buscar esse acesso na internet, e quando esse acesso não é supervisionado, esse acesso é perigoso, né? Nós sabemos o quanto a internet está lotada, abarrotada de fake news, então é importante que todas as informações que sejam buscadas na internet, a criança pergunte ao pai, pergunte à mãe, pergunte ao responsável: é verdade isso que eu li? É verdade isso que eu vi nas plataformas sociais? E é importante que o responsável saiba responder: não, isso não é verdade, ou isso é meia verdade, não é bem assim, ou sim, isso é verdade, né? É importante que a gente saiba responder isso. É importante que a gente saiba dizer: não sei se é verdade, vou pesquisar, vamos juntos buscar essa verdade, né? É importante que a gente entenda que as crianças estão prontas sim para discutir sobre qualquer assunto dentro da capacidade da linguagem que elas têm hoje. Então é importante sim, quando uma criança chega em casa e fala assim: fui ofendido, ou me senti ofendido, ou me senti desrespeitado, é importante que se ouça, é importante que se explique, é importante que se acolha, é importante que se mostre essa criança. Da mesma forma que quando essa criança chega em casa falando: hoje eu impliquei com um coleguinha, ou que chega uma queixa para o responsável dizendo que o seu filho implicou, xingou, brigou, falar, é importante mostrar a ele: olha, isso ofende o colega. E mesmo que ele diga: ah, mas foi brincando, é importante que se mostre o limite da brincadeira para a ofensa. A partir do momento que aquilo ofende uma pessoa ou uma criança, deixa de ser brincadeira. E é importante que a gente diga isso, mostre isso. E o maior exemplo somos nós. Nós somos os maiores exemplos para as crianças. Então, quando a gente começa a brincar com uma criança e a criança fala assim: para, e a gente não para, continua a brincadeira, a gente destrói o limite do não. A gente invade o limite do respeito da criança, né? E por isso que é importante, desde os 5 anos, talvez, a gente começar a falar sobre expressões racistas, a gente começar a falar que não existe inveja branca, que isso é uma expressão racista. É importante a gente falar que fulano é a ovelha negra, isso é uma expressão racista, porque é no nosso dia a dia, é nesse momento que a gente vai criar uma geração mais preparada para o mundo, mais preparada para viver sem racismo, mais preparada para combater o racismo, né? Porque numa sociedade extremamente racista como o Brasil, é importante não só deixar de ser racista, como lutar contra o racismo, como ser antirracista. Então é importante ensinar essas crianças a amar. É importante ensinar essas crianças a amar, independente da etnia, independente da religião, né? Nós tivemos recentemente um episódio horrível, né? Determinado na Câmara Municipal de Niterói, né? Com processos de intolerância religiosa. Recentemente, um refugiado, ou, né, um imigrante negro foi espancado até a morte. Quantas pessoas são noticiadas mortas porque são
homoafetivas, quantas pessoas são presas injustamente e não por coincidência todas negras e pobres, né? Recentemente, o diretor do filme Pantera Negra foi preso porque ele tentou sacar dinheiro da própria conta, mostrando o estereótipo que nós temos na nossa sociedade, tá? Por isso que sim, é importante, é fundamental, desde que nós possamos conversar com essas crianças, a gente converse com elas. Que nós possamos mostrar a elas que desde a brincadeira de pique-pega é fundamental o respeito ao próximo. É fundamental a criança ouvir assim, eu não quero brincar disso. E essa criança respeite esse eu não quero. É fundamental essa criança entender assim, isso me ofende, não me chama assim. E a criança entenda que não possa chamar a outra assim, tá? Então, gente, assim, eu tô aqui com meu filho, ele tem 10 anos de idade, né? E eu vou fazer uma pergunta pra ele, simples, e vou deixar ele responder do jeito que ele quiser, tá? Meu filho, você tem alguma coisa na sua escola, tem alguma coisa que você queria aprender que você não aprende? Ah, eu queria aprender sobre a cultura africana, sobre o que eles fazem lá, a cultura que eles fazem lá, o que eles fazem para a cultura deles. Vocês estão vendo, gente? É muito comum, né, na nossa educação, isso não só na escola dele, não, na nossa educação em geral, a gente não dá importância a esse outro tipo de cultura, né? Então, é importante que na educação dele ele entenda que a palavra raça está errado. É importante que ele aprenda, por exemplo, que o africano não é escravo, que o africano sequestrado de forma violenta da África, trazido ao Brasil e aqui colocado sob essa condição no século XVI, eles eram reis, eles cultivavam a sua cultura, eles eram ricos, né? É sobre isso que a gente está falando. É sobre essa ideia de mostrar a eles que é fundamental eles aprenderem sobre outras culturas e que não só a cultura dele funciona. Todos nós temos exemplos culturais a serem seguidos. Filho, dá tchau para eles, pede para eles se inscreverem no canal que a gente volta depois com mais vídeos. Tchau! Se inscreve no canal, hein?